Ora bem, recapitulando um pouco o que falámos no último vídeo sobre o modelo da consciência. Vimos a possibilidade de o modelo da consciência ser constituído por campos dentro de campos, estes campos que vão armazenando informação e permitindo o autorreconhecimento da individualidade de cada um de nós. Isso levaria a uma possível consciência. Podemos também considerar a hipótese de a consciência ser uma espécie de plasma, de plasmoide, e a particularidade dos plasmoides é que este estado altamente mutável é contido por um campo magnético. Estas bolas já foi demonstrado em laboratório que têm comportamentos que nos levam a crer que elas são conscientes. Ou seja, a consciência pode não precisar de um veículo altamente físico, como seria um veículo material. Pode também habitar um corpo plasmático. E possivelmente será este corpo plasmático que é aquilo que nós chamamos muitas vezes de corpo astral. Quando se dá uma saída do corpo, uma saída, por exemplo, consciente, seria a mobilização da consciência para um campo de plasma, dando origem a um plasmoide, a uma entidade autoconsciente e desprovida de corpo físico. O que é que isto permite? Portanto, este modelo permitiria que a nossa consciência, este campo eletromagnético, fosse transladado de uns corpos para os outros. O que eu estou aqui a hipotetizar é que a pessoa teria de desenvolver este corpo de plasma para depois acoplar o campo eletromagnético que possibilita a consciência, formando um plasmoide. E seria daqui que seria possível haver um modelo de reencarnação. Outra possibilidade, ignorando aqui os plasmoides, seria a existência de ressonância entre campos eletromagnéticos. E se a consciência for de facto um campo eletromagnético, nós vimos também no último vídeo que existem propriedades fractais, holográficas e de ressonância entre campos eletromagnéticos. Portanto, seria possível que, com a morte de um corpo físico ou com a dissolução de um campo eletromagnético, no mundo físico houvesse outro campo eletromagnético com propriedades muito semelhantes e a consciência, por ressonância, fosse mobilizada de um estado local, confinado aos limites de um corpo, para outro estado local, confinado aos limites de outro corpo, que faz o contraponto pela ressonância. Estes são os dois grandes modelos que eu vejo e penso que são bastante aceitáveis daquilo que nós conhecemos hoje em dia do mundo físico. Em relação ao modelo da reencarnação, se de facto a consciência se mantiver, a meu ver, ela poderá ser, no momento do desencarne, no momento em que ela sai do corpo em que está, ela poderá ser puxada por ressonância para um outro corpo que esteja, vamos lhe chamar assim, num outro mundo, entre aspas, onde ela poderá viver uma outra vida. Numa experiência que eu tive de uma projeção astral, eu vi um modelo daquilo que poderia ser o sítio onde nós estamos, que era uma espécie de favo de mel, mas não era docinho, parecia, mas era um computador. E basicamente dentro dos buracos do favo de mel havia vários mundos. E quando eu olhei para um deles, eu fui projetada, fui puxada para dentro de um desses buracos. E aí eu fui parar a uma cidade, a um outro sítio onde havia pessoas com as suas vidas. Inclusivamente seria um sítio onde haveria uma outra Sara com uma família a viverem as suas vidas. E esta experiência colocou-me esta perspectiva de que a nossa consciência poderia ser puxada para diferentes mundos, para diferentes tempos, e assim como eu fiz isso em projeção astral, eu acho que isso seria possível fazer quando este corpo já não servir, digamos assim. Sim, a questão da ressonância também é válida. Eu há pouco não referi esse ponto, mas também é bastante possível, que é o seguinte: é aquilo que nós interpretamos muitas vezes como sendo reencarnação, pode não ser, na verdade, unicamente quando a pessoa morre, a sua consciência mudar de um corpo para outro. Pode ser até ao longo da própria vida,
pode haver uma troca de consciências entre corpos. E isto pode acontecer de diferentes formas, não me quero aprofundar muito a todas estas possibilidades, mas muitas vezes, em sonho consciente, em projeções fora do corpo, pode haver o acesso a estas realidades alternativas e esse acesso parece ser dependente da ressonância e da frequência de vibração de cada um. Porquê é que será que nós nos esquecemos das vidas passadas se existir essa passagem da consciência de um corpo para o outro? Para isso, eu penso que existem muitas possíveis respostas. Eu selecionei aqui algumas possibilidades. A primeira é a proteção psicológica e emocional, para permitir que a alma ou a mente se desenvolva de uma forma equilibrada, sem ser excessivamente sobrecarregada por memórias de eventos passados que podem interferir no progresso da vida atual. Portanto, se nós nos lembrássemos de tudo aquilo por que já passamos, isso poderia ser altamente traumático, poderia também possivelmente levar a muitas doenças, a muitos estados de desconforto. Algumas hipóteses sugerem que a consciência humana está limitada às capacidades do cérebro e do sistema nervoso, e assim qualquer memória de vidas passadas não seria acessível, pois o cérebro não teria capacidade de armazenar ou processar essas informações de uma forma a serem lembradas conscientemente. Esse esquecimento seria, portanto, uma consequência da limitação da percepção sensorial e mental no plano físico. O que faz bastante sentido, porque se nós formos, cá está, este campo eletromagnético contém muitas informações, nem tudo precisa de ser convertido em algo físico que depois vai gerar sinapses e que vai gerar imagens mentais e memórias. Algumas coisas podem estar no nosso campo, mas de uma forma inconsciente e sem necessariamente estarem manifestas ou manifestadas.